Sim. Então, ó, o grupo dos cordados é o grupo que apresenta notocorda. O notocorda, no nosso caso, ela é embrionária, então ela só aparece na fase de embrião, tá? A notocorda, depois da fase de embrião, ela dá lugar a outra estrutura. Ela degenera e dá lugar hoje ao que é a nossa coluna vertebral, tá? Então, o nome grupo cordata faz referência à presença de notocorda, que é a estrutura embrionária que, para nós, posteriormente, dá lugar à coluna vertebral, tá? Os primeiros cordados, então, nós temos um grupo grande, como os agnatos. Os agnatos são aqueles que não possuem mandíbula, os tunicados, o trilobita. Então, todo esse grupo aqui fazem parte dos primeiros vertebrados, primeiros cordados. Lembrando que o lírio e a estrela do mar é um equinoderma, né? Isso aqui é uma representação do fundo do mar, cerca de 450 milhões de anos atrás, de onde, teoricamente, surgiram os primeiros vertebrados. Então, os primeiros vertebrados eram marinhos. Observem as relações filogenéticas dos cordados. Então, observe que o cordado mais primitivo seriam, então, os agnatos. Esse primeiro grupo que aparece aqui, ó. Os agnatos são os cordados que não apresentam estrutura mandibular. Então, a grande característica que é a partir daqui que surge, então, é que essa notocorda para todos, ela dá lugar à coluna vertebral, né? Então, os agnatos, eles possuem coluna vertebral, mas não possuem mandíbula. Depois dos agnatos, todos são mandibulados, tá? Então, aí nós temos os condríctes, que são os peixes cartilaginosos, que possuem, então, já mandíbula. Depois nós temos os osteíctes, que são os peixes ósseos. Então, ó, tubarões, arraias, quimeras estão aqui no grupo dos condríctes. O restante dos peixes estão no grupo dos osteíctes. Então, a tainha, o peixe-espada, todos esses outros peixes estão no grupo dos osteíctes, que tem sais de cálcio formando sua estrutura óssea. Depois vem os anfíbios. A grande vantagem dos anfíbios é que eles possuem membros especializados em locomoção, que são os 4 membros locomotores, 2 braços e 2 pernas, né? Então, aqui, ó, membros locomotores. Os répteis, a grande vantagem deles é a conquista definitiva do ambiente terrestre. Os anfíbios, o nome sugere vida dupla, porque eles sempre nascem na água, saem da água após a metamorfose, só que retornam da água após o período que eles precisam, então, se reproduzir, eles voltam para pôr os ovos na água. Então, eles são sempre dependentes da presença de água, além da questão da respiração através da pele, e então ele precisa ficar umedecendo a pele, né? Os répteis não, eles representam a conquista definitiva, porque a pele é mais grossa, tem placas dérmicas, então não depende de ficar umedecendo o tempo todo, e eles apresentam uma estrutura diferente, que é o ovo com casca. Então, esse ovo com casca, ele evita a desidratação se exposto ao sol. Então, ele pode ser posto no ambiente terrestre. E aí, então, dentro desse ovo, para manter o embrião hidratado, tem uma bolsa cheia de líquido, que é a bolsa amniótica. Então, esse amnion, ele possibilitou o ovo hidratar o bebê e ainda assim ficar no ambiente terrestre. Depois dos répteis, surgem os 2 últimos grupos, que são as aves e os mamíferos. São os 2 únicos grupos que apresentam o controle da temperatura interna. Então, a ave, a temperatura média dela é ali em torno de 40 graus Celsius, enquanto nós, os mamíferos, temos aí em torno de 36 graus Celsius de temperatura interna média. As aves, elas possuem as penas, que são isolantes térmicos, e a circulação do corpo, ela é toda fechada, o que faz com que o sangue circulando em alta velocidade produza calor. Então, as penas promovem esse isolante térmico e ainda ajudam na adaptação ao voo. Nos mamíferos, o último grupo, esses mamíferos eles são favorecidos pelos pelos, né, que funcionam como isolantes térmicos, além da circulação interna. A circulação dele também é fechada, o sangue circula sob alta pressão, que possibilita ficar circulando, então, esse sangue aí e aquecendo o corpo do animal. Então, ó, a estrutura embrionária de um cordado, ele passa pela presença de um tubo nervoso dorsal oco, que é essa estrutura aqui, ó. Em uma das extremidades, essa estrutura ela vai dilatar esse tubo nervoso.
E esse tubo nervoso, onde ela dilatar, vai formar o encéfalo, tá? O cordão, esse tubo nervoso oco, ele vai ser preenchido posteriormente pela medula espinal. Ao redor, ao lado da notocorda, observem, ao lado do tubo nervoso dorsal, observem que tem uma notocorda, que é justamente o que está no meu grupo, que é um eixo de sustentação céfalo-caudal, ou seja, existe todo o prolongamento da estrutura do animal, né? E essa estrutura, depois da fase embrionária, ela degenera, e aí nesse local dela cresce a coluna vertebral, envolvendo a medula espinal que está aqui dentro. Tá? Observe a presença de miótomos, que são as estruturas originárias responsáveis pelo músculo, tá? Fendas branquiais para respiração, presença de boca, ânus separadinho aqui, são deuterostômios, que era uma característica que já tinha iniciado lá nos equinodermos, né? O primeiro subfilo que nós vamos ver é o subfilo dos Urocordata. Nesse subfilo é o filo que tem, então, as assídias, né? Todo o grupo apresenta notocorda. O que acontece, então, é que as assídias, ela tem notocorda na fase embrionária e sem notocorda na fase adulta. As assídias, elas são vertebrados que são presos ao fundo na fase adulta. Observe que durante a fase embrionária ela é livre, a fase larval, desculpa, ela é livre, né? E depois de adulto, ela acaba presa ao fundo. Eles são chamados também de tunicados, tá? Porque eles apresentam esse corpo revestido por uma espécie de túnica. Tá vendo? Observa que tem um véuzinho recobrindo o corpo do animal ali, né? Então, por isso que eles são chamados de tunicados, então, porque tem uma estrutura que lembra um véu ali, semelhante à celulose, tá? Eles seriam uma espécie de esponja dos vertebrados, digamos assim. Lá dos invertebrados tinha as esponjas, né? Bem simples. Aqui a estrutura é semelhante, só que agora é dos vertebrados. Ela possui notocorda. Ok até aqui? Oi, gente. Dúvidas? Ok. Não, prof. Que bom. Vamos lá, então, para os cefalocordados. Os cefalocordados, eles são animais bem pequenos também, tá? São animais que dão em torno ali de 5 centímetros, tá? Mesmo na fase adulta. Os anfioxos, esse que aparece aí na tela para vocês, é um anfioxo, tá? Ele tem a notocorda desenvolvida, estrutura cefalocaudal, então observa a presença da notocorda aqui desenvolvida, tá? Já formando aqui a estrutura da coluna vertebral, presença do tentáculo e do ânus no final, tá? Observe a característica importante, que esses anfioxos, então, eles apresentam essa notocorda durante toda a fase de vida deles ali. Tá? Então, a grande característica deles é a presença da notocorda que não degenera. Tá? Então, forma a coluna vertebral ao redor ali, mas a notocorda ela vai permanecer. E entramos, então, nos grupos que são o grupo dos craniatos, ou seja, a partir de agora, todos eles apresentam a coluna vertebral e o crânio. O primeiro, a estrutura é o agnato. Agnato, esse animalzinho, ele chama lampreia. Tá? A lampreia, ela tem essa estrutura de dentes em forma de círculo, tá vendo? Ela é circular. Então, essa estrutura de dentes, são dentículos, na verdade, ela não apresenta mandíbula. Tá? O grupo dos agnatas, eles apresentam essa estrutura de dentes, que é chamada de bico-córneo, na verdade. Tá? O fato é que ela não tem mandíbula para se alimentar. Então, ela faz isso por sucção. Ela esfrega com o sistema circular esses dentículos, esse bico-córneo nas estruturas rochosas, para elas sugarem o alimento delas. Tá? Observe aqui do lado, ó, tem ela de ladinho, aqui tem ela por baixo, né? Mas lá tem ela de ladinho aqui, ó. Dá para ver o olhinho dela na lateral.
Essa estrutura, então, eles são sugadores. Eles sugam tudo que tiver ali na superfície, tá? A lamprela é chamada também popularmente de peixe-bruxa, tá? Pela própria aparência dela em si. Não é um peixe, não é um animal natural do Brasil, tá? Ô, professora, ela é tipo uma sanguessuga? Ela é um sugador, mas ela não é parasita como a sanguessuga. Tá? Ela raspa nas rochas para tirar o limo das rochas. E aí, assim que ela consegue, né, ela vai raspando esses dentículos aí e vai sugando o limo. Ah, tá. Pensei que ela sugava em outros ser. Ah, tá. Não, ela não consegue sugar. Tá bom? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não, pro. Então, tá bom. Então, nós vamos entrar no grupo dos gnatostomados. Eia, quase não sai. Gnatostomados. O grupo dos gnatostomados é o grupo de quem apresenta mandíbula, tá? No caso, daqui para frente, todos eles apresentam mandíbula. Então, todos eles são gnatostomados, incluindo, então, condríquides, osteíctides, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então, o grupo dos gnatostomados todo apresenta mandíbulas. O primeiro gnatostomado que a gente vai ver é os condríquides, tá? São os peixes cartilaginosos. Então, aqui nós temos, ó, os condríquides, que são esses peixes cartilaginosos. Cartilaginosos porque toda a estrutura, o esqueleto de sustentação é feito de cartilagem e não de estrutura óssea, tá? Então, toda a estrutura é feita de cartilagem e não de estrutura óssea de sais de cálcio, como a gente está acostumado, tá? Então, aqui nós temos o tubarão, presença de nadadeiras para facilitar a locomoção. Então, nós temos, ó, a nadadeira dorsal, a nadadeira lateral, a nadadeira dorsal, a nadadeira caudal, a nadadeira pélvica. Então, todas as nadadeiras com função de auxiliar a locomoção do animal. Não sei se vocês conseguem ver, ao longo do animal parece uma linha bem fraquinha ali, tá vendo? Ó? Isso ali recebe o nome de linha lateral. Ela vai da cabeça até a cauda do animal. Apesar de ser uma coisa bem discreta ali, esse animal, ele consegue perceber o ambiente através da linha lateral. Ele consegue perceber, por exemplo, a alteração química na água, de temperatura, todas a partir dessa linha, e percorre o corpo dele aqui, ó, essa linha lateral, tá? 5 ou 7 pares de fendas branquiais sempre, e as fendas não são protegidas. No outro grupo, no grupo dos osteíctides, vocês vão ver que tem uma tampinha cobrindo essa brânquia, né, que é o opérculo. Esse não tem, as brancas estão expostas. Então, nós temos 5 ou 7 pares de fendas branquiais expostas, a boca na região ventral, né, olhos laterais. Como os olhos do tubarão são laterais, os tubarões eles não conseguem ter boa visão do que está acima da cabeça deles, tá? Nem exatamente abaixo da cabeça deles. Então, eles conseguem ter uma visão lateral, assim, não abaixo nem acima. Por isso que muitas vezes, quando eles percebem a movimentação da água, por exemplo, de um surfista, que eles tentam localizar o que é, e aí eles veem a prancha de surf com perninhas daqui e perninhas dali, 4 membros locomotores, como eles enxergam mal e porcamente, digamos assim, eles acabam confundindo isso com uma tartaruga. Né? Então, eles acabam atacando o ser humano achando que é uma tartaruga. Eles não são bons, não são bons de visão. Tá? Então, eles não conseguem enxergar bem nem para cima, exatamente para cima da cabeça deles, muito menos para baixo do corpo deles. Tanto que boa parte dos animais que querem escapar do ataque dos tubarões nadam por baixo deles, né? Já que eles têm essa dificuldade maior de enxergar o que está abaixo. Então, como esse animal ele não tem sais de cálcio, ele também não tem dentes, tá? Então, na verdade, ele tem placas dérmicas formando a estrutura dentária dele ali. Então, ele não tem o dente que a gente está acostumado com a acúmulo ali, que é uma estrutura óssea, né? Nossos dentes são estruturas ósseas. Ele não tem, porque ele não tem essa formação de osso. Ele tem placas dérmicas, escamas. Literalmente, o dente do tubarão é uma escama. E aí, esse dente, ele é um formato curvado voltado para dentro. Por quê? Quanto mais o indivíduo tenta fugir, mais ele se enfinca na estrutura dentária do tubarão. Tá? Mais ele se enfica nas placas dentárias ali.
que ele tem, tá? Como também não é uma estrutura óssea, a produção é contínua. Como são placas como escamas, são escamas dérmicas do animal, a produção é contínua. Então, o tubarão, ele perde uma estrutura dentária e outra é produzida logo em seguida, tá? Então, as escamas vão sendo substituídas de tempos em tempos. É comum, como ele se alimenta de animais, carne crua, né? Animal morre na hora do ataque, então ainda a estrutura é muito dura. Então, é normal que ele perca alguns dentes durante isso. E aí é uma estrutura circular que ela vai sendo substituída. Então, essa placa dérmica vai sendo substituída, outra vem para o lugar. Então, algumas espécies contam aí com cerca de 1.500 placas dérmicas, tá? Para fazer essa rotação. O sistema digestório, então, é completo. E essa estrutura aí é a estrutura do intestino, a válvula espiral do animal na forma de intestino. No final dessa placa em espiral termina a cloaca, tá? Esses animais, eles apresentam uma ampola próxima à região da boca, são estruturas ósseas, são furinhos na pele, na verdade, tá vendo? Ó? Esses furinhos na pele ali, próximos à região da boca, as ampolas de Lorenzini, tá? Essas ampolas de Lorenzini, elas têm função eletroreceptora, ou seja, elas captam descargas elétricas. Tá? A descarga elétrica provocada por um corpo, por exemplo, a função eletroreceptora pode auxiliar, por exemplo, a localizar uma corrente oceânica pela descarga elétrica que essa corrente gera. Tá? Então, essa aqui, a função dela é eletroreceptora. Enquanto a linha lateral era uma função química, essa é eletroreceptora. Alguma pergunta quanto aos condríctites, os peixes cartilaginosos? Não. Não, Pro. Galera, os peixes cartilaginosos aí não tem só o tubarão, tá? Nesse grupo também tem as arraias, tá? Quanto a raia ou simplesmente raia, tanto faz, tá, gente? Muita gente fala, tem que ser arraia, tá? Tem que ser raia. Não, tá? Tanto faz. O nome, na verdade, é o nome popular, tanto faz a raia como simplesmente raia, tá? Depois a gente entra nos peixes ósseos, que são os osteíctes. O grupo dos peixes ósseos apresenta esqueleto ósseo compondo a sua estrutura, né? Então, nós temos aqui, ó, cerca de 4 pares de brânquias, agora que são recobertas por uma tampinha. Essa tampinha é o opérculo. Então, essa tampa protegendo as brânquias. Esse opérculo, ele facilita as trocas gasosas. Então, a entrada do oxigênio, a circulação e a saída do outro lado. Então, as brânquias, elas facilitam as trocas gasosas. A água com oxigênio dissolvido vai entrar pela boca e vai sair pelas brânquias. Quando a água entrar, ela entra trazendo oxigênio. Quando ela passa pelas brânquias, o oxigênio fica nas brânquias e sai o gás carbônico. Dentro do corpo dos peixes ósseos, eles têm uma estrutura que é importante para a flutuação deles, que é essa estruturinha ali, ó. Lembra um balãozinho? É uma bexiga natatória. A bexiga natatória ela é cheia de ar mesmo, então ela facilita o animal a boiar. Aqui vocês observam a presença de um coração, atrás de uma faringe e aqui do fígado. Presença do ânus, o intestino aqui no meio, as gônadas, estômago, a medula espinal aqui no meio da coluna vertebral, o cérebro bem pequeno, presença da boca, então. Esses animais, eles apresentam a circulação, agora, essa circulação fala tanto dos peixes ósseos quanto dos cartilaginosos, tá? A circulação, ela passa dentro de vasos, só que ela tem, ó, um vaso dilatado de cada lado. Então, esses animais, eles têm uma circulação aí que permite a troca gasosa, passando ali a estrutura ali, ó, o sangue ele passa a ser oxigenado depois que ele passa pelas brânquias, né? Passando pelas brânquias, ele volta, isso volta a ser distribuído pelo corpo, passa pelos capilares, nos capilares fica o oxigênio, volta o gás carbônico, é impulsionado de novo, então volta a circular ali pelas brânquias. Observe que a estrutura que lembra um coração aqui tem uma câmara venosa de cada lado, ó, uma câmara aqui e outra câmara ali. Então, a gente diz que essa circulação ela é simples e venosa, tá? Então, a circulação fechada, observe que ela não sai de dentro dos vasos, mas ela é uma estrutura simples e venosa.
Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Não. Por que a gente diz que a circulação é simples? Porque o fluxo ela tem um único sentido, tá vendo? Ó? O fluxo do sangue tem um único sentido. Se vocês lembrarem da estrutura do nosso coração, ele tem uma estrutura de câmara de um lado e uma estrutura de câmara do outro. Aqui ele vai para o cérebro, aqui ele vai para o corpo. Então ele tem dois sentidos. Então a gente diz que a nossa circulação, por exemplo, é dupla. Observe que ele não, cada lado tem um único direcionamento do sentido da circulação do sangue. Tá vendo? Por isso, então, que a gente diz que essa circulação ela é simples, tá? A estrutura da linha lateral ela também existe nos peixes nos peixes ósseos, assim como nos peixes cartilaginosos, tá? Então a linha lateral tem função eletroquímica, de controle de substâncias químicas da água, até mesmo de termorreceptora, né? Que ela controla a temperatura, né? Enquanto a presença das ampolas controlam a parte elétrica, tá? Pessoal, dúvidas? Não. Tudo de boa aí para vocês? Não, prof. Então tá bom. Os peixes, a grande maioria deles, então, eles são ovovivíparas, né? Então, eles são ovíparos, desculpa, não ovíparos. Eles são ovíparos, ou seja, eles põem ovos. Grande maior parte do grupo libera tudo na água. Libera espermatozoide, libera óvulo na água. O espermatozoide que se vire para entrar no óvulo. E aí, então, eles ficam liberados, eles ficam dispersos na água. Aí, nasce lá de dentro o peixinho que vai, então, se transformar no indivíduo adulto. Então, nós temos uma fecundação externa e um desenvolvimento direto, né? O período de reprodução dos peixes a gente chama desse período onde a grande maioria dos peixes está em reprodução de piracema. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Então, quando nós temos nós temos um período em que um número muito grande de peixes está se reproduzindo, a gente chama esse período de piracema. O salmão, ele tem um período de reprodução bem interessante, porque ele migra do mar para o rio, né? O salmão, na fase adulta, ele fica no mar. Aí, para se reproduzir, ele sobe o rio. Então, ele nada contra a correnteza, ele tem que subir para chegar até o ápice lá, né? E aí, no ápice do rio, lá na cabeceira do rio, ele deixa os ovos. Só que essa subida do rio é extremamente desgastante, porque ele nada o tempo todo, a fêmea nada o tempo todo contra a correnteza. Com isso, então, ela vai se machucando ao longo desse caminho. Então, ela põe os ovos dela e a grande maioria das vezes ela morre. Tá? Por isso que salmão é tão caro, porque eles conseguem fazer no máximo um ciclo reprodutivo. Tá? Muito, muito rarissimamente, ela não é obrigada a morrer depois disso, tá, gente? Só que como ela nada, ela chega sempre muito machucada, o que se verifica muito comumente é a morte dela. Tá bom? Dúvidas? Tá bom. Dúvidas, galerinha? Não tinha um jeito, um lugar melhor para pôr ovo, não? Como? Não tinha um lugar melhor para pôr ovo, não? Sim, tem um monte de peixe do mar que se reproduz no mar. Não vai se lascar tanto para se reproduzir, né? Tem um monte de peixe que vai fazer diferente. Mas a espécie instintivamente faz isso, né? Sobe toda a cabeceira do rio, num movimento. Então, para subir, muitas vezes ela se joga para conseguir. Ela dá saltos para subir pedaços que tenham pedras e ela se machuca muito, tá? E aí, logo após pôr os ovos, ela acaba morrendo. Tá? Pessoal, uma coisa, a gente fala muito do filhote do peixe, chama de alevino. O alevino como se fosse uma larvinha, né? Então, assim, ó, no caso dos peixes ósseos, tá? No caso dos peixes ósseos, realmente tem uma larva, tem uma fase larval que é o alevino. No caso dos peixes cartilaginosos, não. No caso do peixe cartilaginoso, já nasce um filhote completamente formado. Tá? Então, vamos só separar desses dois aí para a gente não confundir, né? No caso do peixe ósseo, tem o alevino, que é a fase larval dele. Então, o desenvolvimento é indireto. No caso dos peixes cartilaginosos, o desenvolvimento é direto. Alguns tubarões desenvolvem estruturas e eles conseguem, por exemplo, manter o ovo dentro do corpo até o nascimento do filhote. Tanto que em tubarão é perceptível canibalismo dentro do animal.
dentro da fêmea. Porque um ovinho, ele eclode primeiro, sai um tubarãozinho já filhote, já no tamanho pequeno, porém muito voraz. E enquanto ele não consegue sair do útero materno, ele devora os irmãos. Então, muitas vezes a fêmea tá gestante de 5 filhotes, nascem 2, porque os outros foram comidos pelos irmãos mais velhos. Sabe? Então, no caso dos condríctes, é possível isso acontecer. Pessoal, nós vamos parar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente começa falando, então, dos osteíctes. Tá bom? Vai ficar para vocês... Osteíctes não, dos anfíbios, né? Vai ficar para vocês, então, ó, os exercícios da página 36 e 37 para a próxima aula, que é segunda-feira, e os exercícios da 41 e 42, para vocês fixarem esse assunto. Combinado assim? Aham. Ô, Pro, Pode falar. o trabalho é igual aos outros que a gente fez, né? Das Isso, apomorfias. Isso, bom. a continuação do trabalho lá que a gente fez. Tá bom? Então tá. Então tá joia, gente. Até a próxima aula, tá bom? Beijo, galera. Tchau, Pro. Professora, tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau, gente.